Vamos seguir agora com o nosso painel. O assunto agora é a economia do cuidado, os impactos sociais e econômicos da longevidade. Para isso, convido aqui ao palco o economista e professor sênior da USP, senhor Roberto Macedo. Seja muito bem-vindo. Eu e o senhor. Eu trouxe uma cola, né? Olha, esse momento é histórico, né? Nós vamos duplamente histórico, porque a gente vai discutir a economia do cuidado, que é algo pioneiro que nós estamos fazendo, e histórico porque a gente está aqui com um dos maiores economistas deste país. Muito obrigada por toda a contribuição, doutor Roberto Macedo, que o senhor deu a esse país nesses anos todos, tanto na academia quanto no governo. É uma honra ter o senhor aqui hoje. E ouvir do senhor, né, por toda essa jornada de experiência que o senhor tem no campo da economia, dentro da USP, no governo federal, ajudando os governos estaduais. E agora o senhor compartilhar conosco a sua sabedoria, como uma pessoa longeva, com uma longevidade muito ativa. Muito obrigada. Não é isso, doutor Roberto? Na ativa, longevidade na ativa, e contar a experiência de um filho cuidador. Doutor Roberto Macedo, Ana Fontes está aqui, Priscila, doutor Roberto Macedo, também foi um filho que cuidou da mãe, e eu vou deixar para ele dizer a idade da querida mãe, que foi uma senhora muitíssimo longeva. Então, doutor Roberto, muito obrigada. É uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Eu venho principalmente do mundo acadêmico, né, que eu fui professor da USP há muitos anos. E aqui Quantos minutos eu vou ter aqui? Não faltou outro participante, né? Tá bom. Eu vou ter um problema, porque eu passei 30 anos dando aula de 50 minutos. Aí eu preciso de 50 minutos para desenvolver uma ideia, certo? Inclusive quando eu discuto em casa, certo? É um negócio meio complicado. Então, eu estudei muito, tem 10 anos de curso noturno, eu ralei, eu fui funcionário do Banco do Brasil, de um outro banco lá em Minas. Tive muita sorte na vida. Agora vou escrever minha autobiografia, que vai se chamar assim, Eu e Minhas Circunstâncias. Que eu acho que eu ralei, me esforcei, mas eu tive circunstâncias muito favoráveis, certo? Só mencionar uma delas, eu ganhei uma bolsa do governo americano para fazer um doutorado nos Estados Unidos, na famosa Universidade de Harvard. Certo? Isso aí, a preços de hoje, só as anuidades lá custariam mais de R$1 milhão, certo? Então, quase um prêmio. Mas eu acho que vai talvez mais interessar vocês aqui, que nós estamos falando de cuidados, foi a experiência que eu tive a ajudar nos cuidados com a minha mãe, certo? Ela viveu até os 102 anos. E foi uma experiência, mas isso eu vou deixar para o final, certo? Eu quero falar um pouco em aspectos mais gerais. Eu não trouxe apresentação formal não, porque eu achei que o meu tempo era menor e só trouxe uma cola aqui, né? Vou consultar aqui. Então, nós vamos falar de longevidade. O que é longevidade? É que as pessoas estão vivendo mais. Né? Essa é a definição da coisa.
Minha mãe era um caso excepcional. Em geral, o pessoal do círculo social dela, digamos, morria com 70 e tantos, 80, certo? Mas ela foi aos 102. Do lado do meu pai também tinha uma tia que viveu mais de 100. Eu espero ter herdado um pouco disso aí. Eu acabei de fazer 80. E continuo trabalhando, estou bem de saúde, tenho porcaria de diabetes, que é um negócio chato. Né? E recentemente descobri mais um problema aí. Mas vou levando, eu não quero parar não, quero morrer trabalhando. Seria a minha glória. Meu pai morreu mais cedo, porque eu acho que ele podia ter vivido mais, mas ele fumava muito, fumava aquele cigarro de palha lá de Minas Gerais, sabe? E acabou morrendo de um câncer no esôfago. E aí é uma lição isso. Demorou a descobrir, certo? Demorou a descobrir. A hora que descobriu já estava contaminado em vários outros órgãos. Né? Morreu, acho que 70 e poucos anos. Né? Ele era meio avesso a médicos. Né? E esse pessoal, antigamente, olha, eu tenho tios que morreram de diabetes, porque não fazia exame, não tinha exame laboratório na fazenda e nem nas cidades pequenas, né, que moravam. Vocês têm que fazer muito check-up. Sabe? É muito importante. Um dos maiores problemas que eu vejo hoje, que me resta de vida aqui, na parte financeira, eu me preocupo muito com o plano de saúde, que está subindo muito. Está ficando, ele sobe mais do que minhas aposentadorias. Né? Sei que eu vou fazer. No meio social em que vivo, o plano de saúde de um casal está custando em torno de R$7.000. Sabe? Mesmo se você ganhasse o teto do INSS, que é uma coisa difícil, não dá para pagar o plano. Sabe? Então, como é que você vai fazer? Sabe? Mas uma coisa que eu estou fazendo, como eu estou pagando muito caro, eu comecei a fazer tudo quanto é exame. Se vocês tiverem oportunidade em plano de saúde, você não deve ir lá só quando tiver dinheiro, você tem que fazer prevenção. E esses dias eu descobri um outro problema que eu tenho aí. Eu fico fazendo check-up, né? E fui fazer também com cardiologista. Eu jamais imaginei que eu tivesse algum problema de coração. Minha pressão sempre foi 12/7 ou 13/8. Mas aí eu fiz um exame bem definido do coração. Enfiaram uma coisa lá, fotografaram o coração. E a cardiologista me falou, olha, você tem um problema aí. Por favor, o barulho aí atrás está prejudicando aqui. Falo bem. Desculpa, eu sou professor, de vez em quando ele dá bronca nos alunos. Mas o que aconteceu com o meu coração? As artérias e veias estão se calcificando. Estão ficando, em outras palavras, no largão, que eu não sou médico, estão ficando entupidas. Sabe? E isso aí, se eu não tratar, ainda está aberto a tratamento de remédio. Me deram 4 remédios para tentar diluir aquilo um pouco. Sabe? Mas se eu não cuidasse, não tivesse sabido, sabe? Eu podia ter tido um ataque cardíaco. E eu falei isso com o meu cabeleireiro, o cara que corta meu cabelo, falou, você não sabe, eu tive um ataque cardíaco por causa disso. Felizmente eu não morri, mas podia ter morrido. Então agora eu estou tratando dessa coisa, não está no estágio ainda que deu, posso fazer stent ou aquela, como é que chama aquela outra cirurgia de coração. Então, estou tratando, sabe? Mas aí você já adota um comportamento tomando mais cuidado ainda com essas coisas que afetam o coração. Mas voltando aqui à minha palestra, eu disse que, pegando aqui a minha cola, longevidade é porque as pessoas estão vivendo mais. E aqui, ó, eu tenho uma tabela de uma coisa que chama expectativa de vida, sabe? Você pega lá no IBGE. Quem quiser saber a sua,
O site do IBGE é ibge.gov.br. E lá naquele local de busca, que tem uma lentezinha, né? Você põe tábuas de mortalidade. Aí aparece para homem e para mulher. Todo ano eles publicam uma. E pelo que eu venho acompanhando, cada ano sobe 3 meses a expectativa de vida. Mas foi subindo. Em 1940, uma criança ao nascer, se fosse homem, tinha expectativa de vida de 43 anos só. E se fosse mulher, 48. Mas por que tão baixo assim? Vocês lembrando aí dos parentes da gente, eles viveram mais. Por isso que essa é uma das razões, inclusive, que a gente lembra deles. É porque tinha muita mortalidade infantil, sabe? Eu lembro, inclusive, eu tive uma avó que teve 21 filhos na fazenda. E 4 vezes nasceram gêmeos. Jesus Cristo. E toda vez que nasceram gêmeos, morreram, porque não tinham uma incubadora. Morreram bestamente, sabe? Sobraram 13. Mas veja assim, tanto assim era que, com 1 ano de idade, a expectativa de vida já subia quase 10 anos a mais, passou para 50,7. Com 10 anos de idade já era 55, por causa dos homens. Então, vocês veem, tinha muita mortalidade infantil. Porque muita gente vivia na zona rural. Zona rural é um problema para mortalidade infantil, por falta de cuidado, sabe? Aliás, mais um conselho aqui da experiência. A última vez que eu mudei, eu resolvi mudar para um apartamento perto do metrô, que estava em construção, que tivesse um clube do lado, para ver se eu praticava esporte, e perto da área hospitalar de São Paulo, ali onde tem o 9 de julho, Sírio-Libanês, Alemão. Porque você aqui em São Paulo, se tiver um problema do coração e sair aí no trânsito, sua chance. E lá no meu prédio tem muitos judeus, e aí eles iam lá para o Albert Einstein, né? Mas agora já tem filial do Albert Einstein aqui no centro, porque chegar no Albert Einstein com um coração em infarto, né? Deve ser uma experiência muito agradável. Agora, chega em 2018, que é a próxima tabela, são 70 anos depois, quase 68, a expectativa de vida ao nascer passou para 72,8 anos para os homens. Vejam que aumento, quase dobrou. Sabe? E para as mulheres, 79,9, 7 anos a mais. As mulheres vivem mais do que os homens. É uma razão biológica. Isso, a meu ver, significa que sobra mais para as mulheres os cuidados com os idosos. Né? É muito comum as filhas cuidarem dos idosos. E para as viúvas, cuidaram dos maridos, né? Porque elas até enfrentaram a viuvez. Eles adoeceram e tudo. Em geral, quem chefia o cuidado é a esposa, né? Então, é papel de vocês, mulher, que tem a maioria de mulheres, né? Um congresso de longevidade é natural, elas vivem mais e vai sobrar mais para elas a longevidade alheia. Sabe? Eu falo isso não é para assustar, não, é para cair na real. Sabe? Você está numa família, por exemplo, eu tenho 3 filhas, tá? Uma mora no Rio, outra mora nos Estados Unidos, outra mora aqui. Não vou poder contar muito com elas. Né? Eu vou ter que arranjar cuidadoras. E às vezes eu penso até em me mudar para Minas Gerais, quando eu estiver mais velho. Porque lá tem umas cuidadoras, uma rede, e fomos recomendados para um grupo. Olha, você pagava salário mínimo, registrado, né? Por 8 horas por noite, ficar à noite. E não ficava também durante o dia, né? Revezavam cada 8 horas.
E elas cuidaram muito bem da minha mãe, sabe? Só uma vez apareceu uma mais jovem lá que dava remédio para minha mãe dormir, para ela não ter que trabalhar, sabe? Você tem que estar atento, você tem que cuidar dos cuidadores, né? Mas elas, outro dia teve uma missa pelo aniversário da morte da minha mãe, uma delas apareceu lá, gente, quem sabe, leal. Fizemos amizade com as 3. Eram 3 cuidadoras, uma folguista, que tinha a folga das outras, uma empregada para fazer limpeza de casa e cozinhar. Imagina o custo disso, mais remédio, mais o diabo. Não é sopa. Então, aumentou muito. Agora, essa pessoa que nasceu em 1940, né? Um homem, 42 anos de expectativa de vida. Se ela chegou 80 anos quase depois aí, em 2018, ela chegou até lá com 80 anos, a expectativa de vida dela é 88 anos, quase 90. Isso tem um pouco aquela coisa do Charles Darwin, né, que é a sobrevivência dos melhores, né? Se você for boa saúde, a estatística do IBGE para em 80 anos, aí é 80 anos mais, certo? Ou mais. Mas eu recomendo que vocês dêem uma olhada, sabe? E anima a gente, porque todo ano sobe 3 meses. E é bom saber. Eu já falei coisa aqui, vai fazendo check-up, certo? Estão pagando, claro, para o plano de saúde, vai lá e usa o plano, é o que eu estou fazendo. Essa semana eu devo ter uns 3 exames a mais. Né? Vou fazer um da cabeça também, do crânio. Não se esqueçam disso. Prevenir é melhor que só remediar, que às vezes não tem remédio. Vocês vão fazer exame aí, gente? Não deixa de fazer, não. Inclusive esse do coração. Sabe? Agora, eu assisti uma palestra de uma americana, um evento aí da Associação dos Planejadores Financeiros, da qual eu faço parte, e ela mostrou o gráfico, como é que evoluía a longevidade antigamente e agora. Né? Então, tinha lá, longevidade, perfil tradicional. Era você nascer com a qualidade de vida muito boa, né? Ótimo. Aí você está na nota 10. E essa nota 10 vai caindo, né? E a sua saúde vai se deteriorando. Era assim. E aí chega no 80, ela é zero, a pessoa morre, está até escrito aqui, descansa em paz. Agora virou o seguinte, a pessoa fica perto de 10, porque você tem muito bons cuidados com a saúde, uma hora que chega no 80, cai quase verticalmente a saúde. Tá? Porque o 80 hoje é um parâmetro aí, que até lá você pode chegar como eu cheguei, tá? Mas cai de repente. Então tem um padrão assim de um L invertido. Tá? Mas isso mostra como é que é. De fato, no meu caso, eu segui a vida por esse outro padrão. Nunca tive problema de saúde. Sabe? A operação que eu fiz foi de vesícula, que era uma coisa de umas pedras. Me deram até um vidrinho com as pedras que eu tinha no fígado. É uma operação muito sangria, né? Tranquila, que já não faz corte, né? Só enfia lá um tubo e tira as pedrinhas. Inclusive, esse último exame de coração que eu fiz, o cara enfiou aqui, ó, fez um corte. Foi aqui uma. O quê? É uma coisa que tem um furo lá dentro, que tem um metal lá que ele gerencia aquilo depois. Né? Mas chegou lá no coração, tirou foto e tudo. É. Impressionante. Tem uma foto do coração, estou até pensando em pregar na parede. Né? Tão bonito. Mas vamos lá. Aqui outra comparação dos tempos é o seguinte. Antigamente você ficava na escola, quem fez o curso superior, até os 25. Depois você punha 35 anos de trabalho, chegava aos 60 e
continuava, às vezes, já saindo como funcionário público, tudo. Você aposentava aos 80. Agora você faz escola 25 anos, trabalha pode ser 60, mas com interrogação se você aposenta aí para frente nos 80. É o meu caso, certo? Eu continuei trabalhando. E não foi só por necessidade de dinheiro, é porque eu gosto de trabalhar, certo? As coisas que eu gosto, fui aprendendo na vida. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto de fazer, cada 2 semanas eu escrevo um artigo para o Estadão, na parte de opinião. Eu aprendi muito a escrever com isso. Hoje, se eu tenho um tema, se me der um título para o artigo, eu escrevo o artigo, quase. Por causa do que eu aprendi com as moças lá, que faziam correções. Eles corrigem os artigos mandados pelos articulistas de opinião. Né? Então, eu tenho muita facilidade de escrever. E, atualmente, eu estou concluindo um livro de educação financeira, que vai falar um pouco dessas coisas também, certo? Que tem educação financeira é fundamental, certo? Tem gente que não consegue conter-se e gasta tudo que ganha, não pode. A capa do livro é assim: renda menos consumo igual a poupança? Não. Você tem que pôr renda menos poupança igual a consumo. E definir um valor mínimo para a poupança. Senão você não poupa nada. Eu sempre fiz isso. E lá no interior de Minas, meu pai meteu na minha cabeça que o banco pagava o aluguel dele. Ele falava, aluguel é jogar dinheiro fora. E ele, com o dinheiro que ele ganhou lá, ele construiu uma casa em Belo Horizonte. Foi a única coisa que ele deixou para a gente. Que ele falou, isso aqui todo mundo tem que ter casa. Nem que seja para não ocupar agora. Ele alugou a casa depois que ficou pronta. E porque você tendo um lugar para morar, já é meio caminho andado. Porque, pela minha experiência, você pedir ajuda de parentes e amigos para comer, certo? É relativamente fácil. Tá? O pessoal ajuda sem problemas. E o pessoal cuidar de você também, isso também ainda é comum. Certo? Mas você pagar aluguel... Aí eu passei no concurso do Banco do Brasil, eu já tinha uma poupança, cheguei aqui em São Paulo. Eu vim aqui para São Paulo por causa do... Alguém decidiu a minha vida lá em Brasília, né? No Rio, aliás, que era a matriz do banco. Passei no concurso, já era aluno da Universidade Federal de Minas Gerais. Fui até o Rio e pedi para ser nomeado para a cidade que tivesse faculdade de economia. Se ele tivesse me nomeado para João Pessoa, eu estaria satisfeito, porque eu não sabia nada da vida. Aí veio um telegrama assim, apresente-se em São Paulo, Avenida São João 32, para tomar posse, aquele prédio escuro que tem ali, frente ao Martinelli. Vim para cá, transferi de faculdade, faculdade aqui cresceu muito, aí me convidaram para ser professor e pedi demissão do banco. Meu pai nunca entendeu, como é que você deixa emprego no Banco do Brasil? Se eu perguntasse ele, eu nem perguntei, que eu sabia que ele ia ser contra, certo? De demissão do banco. Na época, mas eu já cheguei no banco e fiquei muito decepcionado. Quem me recebeu para tomar posse foi um líder sindical. E ele falou assim, isso aqui já não é o que era, chegou atrasado. A única coisa que presta aqui é aposentadoria. Eu pensei comigo, eu vou marcar passo aqui 30 anos só para me aposentar. Tratei de cair fora, sabe? E consegui com a carreira da USP. Agora, o que ele deve fazer nos anos de vida adicional? Eu sou a favor, respeito a opinião alheia, mas de não parar de trabalhar. Isso é difícil para muitas vezes, mas tem o trabalho voluntário, que tem muita gente precisando de trabalho voluntário aí. Sabe? Ajuda parente, ajuda amigo, atividades sociais. Tem trabalhos científicos que mostram que as pessoas que continuam trabalhando vivem mais. Um deles, mas já está na hora do outro. Isso é minutos. Né? Então, esse negócio de trabalhar,
essa é a minha lição. Eu acho que todo mundo deve trabalhar. Mas teve um trabalho científico que diz assim, o aposentado, durante o primeiro ano, ele se diverte, depois ele começa a ficar deprimido. Né? Ele não encontra mais com os amigos, não tem o que fazer. O pessoal da casa começa a implicar com ele, que fica lá o dia inteiro. Sabe? É melhor cair fora. Sabe? Mas eu hoje, das filhas que saíram, fiquei só com a minha esposa. Eu passo pelo menos 8 horas por dia em frente do computador. Mas eu tenho também uma sorte na vida que eu durmo muito bem, certo? Eu vou dormir às 8, levanto às 6, e durante a noite eu faço 1 hora de ginástica. São hábitos, pode parecer meio, vamos falar assim, meio maluco, mas funciona. Acabo dormindo 9 horas, certo? Que é muito bom. Olha, eu tenho aqui na minha cola 2 livros, né, que você tem livro até sobre a longevidade. Estão em inglês ainda. A vida depois dos 100 anos. The 100-Year Life. Tem um outro que chama Unretirement, quer dizer, desaposentadoria. Você não se aposentar. Percebeu? Espero que o pessoal comece a escrever assim, aqui, certo? O que você fazer depois, quando fala em aposentar. Não aposentar, né? Continuar trabalhando. Agora, eu fui treinado como economista a falar de riscos. E risco é o seguinte, você olha assim para o futuro, tem certezas e riscos. Tá? Você não sabe coisa. Tem riscos. Riscos são incertezas que causam prejuízos. Né? Por exemplo, aí você usa muito o seguro para se proteger. Quer dizer, todo mundo quase tem automóvel faz um seguro, né? Porque ele não sabe se vai ter um desastre, mas se tiver, ele tem cobertura. Está claro? E a gente precisa se proteger dos riscos da longevidade. Eu peguei de um livro da Associação dos Atuários dos Estados Unidos. Ele lista 15 riscos que eu vou narrar para vocês aqui. Eu acrescentei mais um, tem aqui 16. Por exemplo, inflação que não for coberta de forma satisfatória por reajuste de rendimentos. Entendeu? Era comum no passado, quando a inflação é muito alta. E como a inflação crescia, você sempre recebia correção pela inflação passada, que era menor, entendeu? Você tinha um prejuízo. Foi ver o Plano Real consertou isso aí. Mas às vezes eles seguram o salário de funcionário público. Né? Segundo risco, a própria longevidade, que pode durar mais que os recursos disponíveis. Porque na longevidade, você não vai deixar de ficar doente. Sabe? E estão surgindo tratamentos melhores, mas mais caros. Na área de diabetes, tem remédio aí, antigos aí de R$100, 30 capos. Agora estão vindo uns que custam R$500. E acho que vai vir um aí, que é a última descoberta, essa semana no jornal, que a Anvisa aprovou, vai ser coisa, acho, para R$1.000. Sabe? 3, taxa de juros em queda afetando, se você tiver aplicação, né? Se for renda fixa, as taxas de juros podem cair. Se você viver de renda variável, né, investimento principalmente em ações, a bolsa pode cair e os dividendos não aparecerem. Tudo isso é risco. Inclusive, eles recomendam que mais tarde na vida você deve ficar só com aplicação em renda fixa. Porque a regra do investimento na bolsa é que você deve sair quando ela sobe, entendeu? E aí você pode ter um treco, se você tiver dinheiro na bolsa, a bolsa está baixando, você vai ter um prejuízo para sacar o dinheiro. Sabe? Então, quanto mais velho você for, mais renda fixa.
Interrupção do rendimento de um fundo de pensão sustentado que foi à falência. Sabe esses fundos de empresas? Eu lembro de um da Varig. A Varig quebrou e o plano de fundo de pensão dela quebrou também. O pessoal ficou na mão. Eu corro o risco aí que, por exemplo, eu tenho uma boa aposentadoria da USP, mas vai ter essa reforma tributária, né? E aí, não sei se eles vão manter o poder aquisitivo, certo? Você recebe a USP, recebe uma parcela do ICMS. O ICMS vai acabar e vão inventar outra coisa aí. Sei lá o que vem, certo? Número 6, dificuldade de obter emprego adicional para superar carências. Você já está idoso e tudo. É complicado. Por isso que tem que preparar na juventude. Olha, vou até fazer uma frase aqui. Para longevidade, você tem que preparar na juventude. Começar da juventude. Você começar lá na frente, às vezes não tem retorno. Você vai corrigir com 70 anos sua poupança. Ok? Políticas governamentais com impacto sobre rendimentos, como servidores públicos, né? Falta de carências. Os servidores federais ficaram sem reajuste por vários anos. A USP também ficou, às vezes, 5 anos sem reajuste. Aí no tempo do Dória, deram um reajuste de 20%. Compensou bastante, depois deram mais 10%. Aqui. Número 8, necessidade e custos imprevistos de assistência médica. Parece um novo tratamento, mas custa muito caro. Então, haja dinheiro. Agora, mais coisa dentro de casa, né? A ausência de acomodações confortáveis e de cuidadores. No final da palestra anterior, estavam falando de cuidadores. Cuidadoras são problema. Não completei aqui a minha história. Eu tenho 3 irmãos próximos da minha idade, a gente está pensando, às vezes, em mudar para Belo Horizonte e montar uma república de velhos lá, sabe? Com as cuidadoras mineiras. Porque lá mais barato aqui são enfermeiras formadas, sendo que é difícil achar a turma da velha guarda. Perda da capacidade de viver independentemente. Isso é uma das coisas que eu mais temo, né? A mais desagradável delas é a ajuda para você ir ao banheiro, ou para não ir ao banheiro. Limpar, certo? Tenho 2 irmãs que elas não conseguiam cuidar da minha mãe nessa coisa. A minha mãe, tentaram começar lá como cuidadoras, mas elas ficavam fora de si quando tinha que fazer esse tipo de coisa. E a minha mãe mesmo mandou elas para fora de casa. Minha mãe é personalidade forte. Falou, não, ou cuida bem ou não cuida. Mudança nas necessidades habitacionais. Você pode ter que passar para um outro lugar, né? Se está num lugar muito barulhento, ou alguma coisa pode surgir. Problemas de taxa de condomínio, isso aí costuma acontecer também. Mudanças na situação conjugal. Se separar lá na longevidade é um negócio complicado. Necessidade inesperada de membros da família, isso aí costuma acontecer. Maus conselhos, fraudes e roubos afetando aposentados. Tem gente que rouba aposentados, inclusive na família. Eu soube de um caso aí em Mogi, que eu tenho um amigo que era padre lá. Uma família, o pai já estava idoso, aposentado, mas o filho se separou da mulher e não pagou a pensão. Agora, não sei se vocês sabem disso, a pensão é ascendente, certo? Não fica só para herdeiro, não. Se o filho não pagar, os pais têm que pagar. Sabiam disso, não? É um caso estranho. E os pais estavam pagando pensão dos filhos. Agora, eu adicionei aqui, filhos que não cuidam dos pais nem lhes dão apoio. Esse é um problema sério.
é os tais filhos que não rendem juros, né? Uns não rendem porque são pessoas ruins. Outras não rendem porque, como diz lá em Minas, eles não vingaram, né? Não tem um bom emprego, não tem condição de ajudar. Como eu disse, eu olho para minhas 3 filhas, só tem uma que eu acho que ela tem condições, espero não depender nem dela. Ela trabalha na Fundação Oswaldo Cruz como cientista, sabe? Fez concurso, tudo. Tem um bom rendimento e não tem filhos, né? Mas tem pai. Então vocês veem que tem muitos riscos, né? Não tem outra saída, amigas, é se preparar enquanto está vivo e já começando a juventude. Mas eu falei, por causa daquela lição de meu pai ter casa própria, eu cheguei aqui em São Paulo, nomeado pelo Banco do Brasil, eu tive o proposta e comprei uma kitnet aí na rua Maria Antônia. Em construção, levou 5 anos para construir. E aí eu tinha que pagar a prestação, era uma poupança forçada. Tive uma juventude muito comedida. Eu estudava à noite também, eu não tinha tempo para muita farra, não. Sabe? E aí, foi o imóvel que mais me gerou sacrifício. Depois eu já tinha formado, comprei um de 2 quartos, que foi mais fácil também em construção. Depois comprei um de 3 quartos. Hoje eu tenho até um sítio aí. E sempre aproveito as minhas palestras para dizer que ele está à venda, tá? Quem quiser pode me abordar em Jarinu. Segundo dizem, é uma das cidades que tem dos melhores climas do país. A CBF tem até um lugar lá para treinamento de jogadores. Eu não perco a chance. Tem palestra, eu anuncio meu sítio. Agora vamos encerrar aqui. O tempo está acabando. O caso da minha mãe, né? Como é que ficou a coisa? Ela não teve, assim, doenças. Ela tinha só uma pensão, ela tinha casa própria. Tinha só uma pensão do INSS que era muito baixa. Que meu pai, ele começou a trabalhar antes do INSS começar, certo? Morava em casa própria. Mas ela teve a cobertura de um bom plano da Unimed, porque o meu irmão era professor da Universidade Federal de Minas Gerais, mas podia colocar a mãe. Os pais, né? E problemas médicos ela não tem. Foi um médico que me contou isso. Ela não teve problemas médicos da família, que esse médico chama de CACA. Né? Cardio, AVC, câncer e Alzheimer. CACA. O cardio em geral, né? AVC, acidente vascular cerebral, câncer e Alzheimer. Ela não teve nada disso. Quando ela tinha uns 95, eu perguntei ao geriatra dela, como é que vai ficar? Ela falou, vai morrer de velha. Ela não teve essas cacas aí. Foi a expressão. E aí, mas ele falou o seguinte, prestem atenção, idoso, vocês têm que tomar muita atenção. Ele que recomendou. Toma muito cuidado com pneumonia e queda. E não deu outra. Ela teve uma pneumonia quando tinha 102 e tossindo morreu. Né? O coração estava frágil já. Agora, as contas mensais delas, eu vou falar aqui, mas vão achar que é muito, mas não era não. As despesas mensais chegaram com esse monte de empregado que tinha, mais outras coisas, remédio, tudo, chegava a 12 mil por mês. E eu estou falando isso também para dar um susto em vocês aí, certo?
Tem que pensar bem, gente. E dos 7 irmãos, só 3 puderam dividir a conta. Eu e mais 2. Pagava 4.000 por mês. Melhor dinheiro que eu já gastei na vida. Né? A gente ia lá, estava sempre lúcida, conversava, e ela lembrava de coisas mais antigas, certo? O idoso parece que lembra muito de coisa antiga. Então lá se foi, ela com a pneumonia, certo? Agora, era como uma empresa que girava em torno dela. Um irmão meu aposentado, que ele era veterinário do estado, ele fazia as contas todas, certo? E registrava empregado, fazia o e-social. Era um negócio complicadíssimo. Então, eu vou parar por aqui, certo? Ah, não, tem mais 2 casos só. Eu já participei de reuniões de condomínio em Higienópolis, que eu morei em 3 ou 4 prédios. Já vi casos assim, inclusive esposas de médicos. O sujeito deixou um apartamento grande, mas só a pensão do INSS. Aí, nas reuniões, o pessoal falava com essas senhoras, por que só não vende o apartamento e vai para um apartamento menor? Ah, meus filhos não deixam. Eles estão de olho na herança. Vejam que crueldade. Mas pode acontecer, hein? E teve uma outra lá que passou a criar, no prédio meu, passou a criar uma tia dela, que não tinha recurso, tinha nada com ela. Mas essa tia acabou morrendo, e eu soube pelo zelador, e no final da vida ela ficava em cima de uma cama na área de serviço. Então tem crueldade até mesmo na família. Certo? Eu paro por aqui, eu procurei assustar vocês um pouco, mas com bom sentido. Certo? E se prepararem, não é o que fazer. Certo? E preparar, na visão de economista, na visão dos médicos, precisa tomar muito remédio, consultar. Na visão de economista, precisa ter dinheiro. Tem os apoios aí do setor público, SUS e tudo. Ah, tem mais uma recomendação que eu tenho feito no livro de educação financeira. Você mora aqui, você criou os filhos, está no apartamento grande, se eles não tiverem objeção, vende e compra um menor. E passa a pagar um aluguel talvez menor. Tem outra recomendação que eu faço, no interior aí, tem cidades de médio porte que tem bons hospitais. Aí o SUS funciona bem. Aí ao invés de ser cuidador, você muda para um lugar desse, certo? Qualquer coisa bate no pronto-socorro. Aliás, eu vou muito no pronto-socorro do hospital, 9 de julho. Porque eles fazem os exames que você precisa na hora, né? Se você vai consultar com o médico, aí ele te receita um exame que vai demorar uns dias. Não passa na minha cabeça. Agora eu aprendi essa, certo? Eu vou no pronto-socorro. Vai lá segunda-feira, bem cedinho, não tem ninguém. Eu recebo o recado de tempo esgotado, eu acho que já falei demais, mas eu estava quase chegando nos 50 minutos ainda. Muito obrigado. Está funcionando? Dr. Roberto Macedo, muito obrigada. É uma honra recebê-lo aqui. Presencialmente, esse auditório lotado, teve uma aula com um dos grandes economistas brasileiros, que nos ajudou a atravessar crises econômicas, trazendo o seu pensamento, a sua pesquisa, para ajudar o Brasil a chegar até aqui. E nesse momento que a gente fala dos desafios da longevidade, dos desafios da sustentabilidade financeira, o senhor nos dá esse choque de realidade. Muito obrigada, porque a gente precisa ter esse choque de realidade, sem glamour, não é assim? Do que, de fato, as famílias podem e estão enfrentando. E nem conseguimos, na sua aula, professor, falar de como está
a situação das pessoas que não podem contratar plano de saúde, que não podem contratar cuidadores, que não podem contratar ILPI privada, que eu vou convidá-lo para uma próxima aula, com todo esse auditório aqui. A gente está com milhões de pessoas também assistindo pela internet. Os serviços são muito ruins, né? Exatamente. Então, nós temos que debater também, trazer a questão daquelas pessoas que precisam de apoio público para poder ter uma velhice respeitável, respeitada. Então, esse choque de realidade, guardem na memória de vocês. Quem está na internet vai poder assistir isso, aí não tem fim. Recebemos hoje aqui o presente de uma aula com um dos grandes economistas do Brasil, trazendo para a gente a visão também de um filho que cuidou de uma mãe, com 102 anos. Qual que é o nome da mãezinha? Dona Judete. Agora, o senhor nos traz essa contribuição da gente pensar a sustentabilidade financeira para a longevidade. Gostaria muito que o senhor estivesse mais próximo, para que a gente possa escrever também sobre a economia do cuidado, publicar no Estadão e começar a despertar a sociedade para preparar a longevidade na juventude, como o senhor disse, e prepararmos também as famílias para a sustentabilidade financeira, para a sustentabilidade emocional. Muito obrigada, professor. É um dia histórico, um dia histórico. Muito obrigada. Vocês, porque eu vim aqui de graça, certo? Mas os aplausos valeram mais do que a remuneração.